Olá, peritos e peritas, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Perícia no Dia a Dia, ambiente aqui de troca de experiências, troca de informações, sugestões, casos, fatos interessantes e tudo que faz parte aí do dia a dia de um perito. Então você que já atua na perícia ou você que tem interesse em atuar nesse ramo, seja bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui acompanhando os vídeos, dando sugestão e trocando informações, né? Acho que isso que acaba agregando bastante e ajudando um ao outro nesse meio, que é um ambiente bem colaborativo, né? Eu gosto de falar isso da perícia, um ambiente colaborativo, e acho que a gente consegue trocar essas experiências para todo mundo ter o sucesso nessa profissão e sucesso na carreira. Meu nome é Daniel Schuller, sou engenheiro mecânico, engenheiro de materiais, atuo na perícia nessas áreas, né? E trago aqui esses fatos, né, e esses pontos para a gente discutir, certo? Então, bem-vindos novamente e vamos começar. O tema de hoje que eu vou abordar é às vezes um erro que nós podemos cometer, não só nós, como qualquer um que atue em algum processo, que é um peticionamento errado, né? E se eu fizer um peticionamento errado? E se eu colocar uma petição lá que não era aquilo, ou eu entendi errado, ou não é daquele processo, isso pode até acontecer, ou colocar um laudo errado, enfim, qualquer que seja o erro cometido ali, o que eu tenho que fazer, né? O que eu posso fazer para não ficar ruim com o magistrado, para seguir os processos. Então, esse é o tema de hoje aí. Pois bem, se acontecer, né, se o perito foi lá, puxa, cometi um erro, né, coloquei uma petição aqui, não era aquilo, os dados estão incorretos, ou a informação que eu coloquei está incorreta, enfim, seja qual for o problema, tem uma solução, tá? O processo, hoje todos são eletrônicos, né? Ainda existem processos físicos em andamento, mas todos os novos processos são eletrônicos há vários anos já. E você tem o sistema eletrônico controlando isso, né? Seja o portal que você usa para atuar, né, nos seus processos, vai depender do seu estado. Mas, de qualquer forma, o sistema eletrônico acompanha isso. Então, cada petição, cada ato, cada decisão, despacho ali no processo, ele vem em uma folha específica, numerada, né, sequencial, então tá tudo sequencial ali, tudo certinho, para dentro do processo, tudo, né, acompanhado dentro do processo. Então, se eu coloquei uma petição ali, algo errado, alguma coisa, poxa, como é que eu vou fazer para tirar aquilo ali dali, né? Como que eu faço para corrigir o meu erro? Será que eu tenho que ficar só justificando ou tem alguma ação para ser feita? Então, pensando nisso, né, tem artifícios, né? Então existem meios da gente conseguir informar que aquele material, aquela petição, né, aquele documento que eu coloquei estava errado e pedir que ele não seja considerado no processo, tá? Então isso pode ser muito importante em caso ocorra esse problema com algum de vocês. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos e mostrar como que isso funciona, em que isso está amparado mais ou menos, né? Vamos lá. Muito bem. Então, estamos falando aqui da necessidade de fazer o desentranhamento eletrônico de uma petição, né, de um documento ou algo que eu inseri no processo. Então, isso não é exclusivo para peritos, tá? Isso está disponível ali, é o recurso, né, a forma de se fazer, para qualquer um, principalmente advogados que estão trabalhando no processo. Então, colocou uma peça errada ou uma petição errada, alguma coisa que você precisa corrigir, existe então um desentranhamento. No novo Código de Processo Civil não está detalhado esse processo, tá? Não está detalhado ali. Tem um item lá de desentranhamento só falando num caso específico, quando o próprio juiz colocou, né, deu despachos ou sentenças posterior a algum prazo, enfim, outro cenário que não é o que a gente está comentando aqui. A gente está comentando durante o processo mesmo. Usualmente aí que o perito está atuando de primeira instância, tá? Então, daí o que acontece? Como não tem isso muito claro lá, mas é aberto, né, para cada, né, estado e tudo mais, tribunal vai estabelecendo aí seus critérios e seus procedimentos, né? Então eu trouxe um documento aqui, ele é aqui, ó,
do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, né? Corregedoria Geral da Justiça, tá? Departamento de Padronização de Primeira Instância. Então veja que é um órgão ali específico para essas padronizações. É um dos exemplos, tá? Então provavelmente outros estados aí certamente terão, outros tribunais, mas é o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo intuito, tá? Então é a mesma questão. Então, o que esse documento fala? Ele estabelece aqui, ó, o desentranhamento de peça, né, da pasta digital regulamentada pelo provimento tal do CGJ. Então ele fala do desentranhamento, né, tá no artigo 26, que se dará, né, mediante a expedição prévia do termo de desentranhamento para o gerenciador de arquivo do SAGE, então lá provavelmente usa o SAGE também, né? Assinando e liberando a pasta digital, procedimento conforme destinação, então o selo eletrônico da mesma vara será copiado para o processo de destino. Então, enfim, eu só trouxe aqui como exemplo, é o procedimento aqui que a própria vara vai tomar para que fazer isso. Então, pelo jeito, guarda uma cópia mesmo assim, mas ele vai sumir do processo. Então, em geral, é você fazendo esse pedido de desentranhamento do processo, que eu vou mostrar como que faz, ele vai ali fazer a remoção, tá, daquilo de dentro do processo. Mas obviamente ele não some, né? Deve ficar guardado e tudo mais, tem controle disso. Mas o processo quando olhar, né, quando passar, ele vai estar, a princípio não vai aparecer ali, ou se ficar algum artifício ali indicando que aquilo não vale mais, tá? São detalhes técnicos que eu não vou entrar aqui porque não é a nossa atuação, né? Eu só quero explicar que isso acontece e no processo ele vai acabar sumindo ali ou sendo removido e tudo mais, tá? Tá legal, mas como que eu faço uma petição de desentranhamento, né? O que qual a forma de eu falar ali? Tem várias maneiras, tá? Então, vocês colocarem no Google, vão achar vários sites, né, mostrando exemplos e tudo mais, muitos advogados compartilhando, né, petições ali de peças, petições ali solicitando o desentranhamento de peças e tudo mais. Então, isso não tem um padrão único, não está estabelecido um padrão único de como deve ser feita essa petição. Mas algumas coisas são interessantes da gente observar, tá? Por exemplo, esse é um exemplo de petição que eu tive que fazer em determinado momento em um dos processos que eu estava atuando. Realmente coloquei ali uma petição, né, com uma informação errada, tá? Então uma informação ali que eu fiz uma consideração um pouco diferente, depois eu lendo melhor, entendendo melhor o processo, vi que não estava correto o que eu estava fazendo, não era aquilo que eu queria fazer, solicitar. Então esse aqui é um exemplo de petição que eu fiz. Então o que ele aborda, né? Então temos aqui, né, o cabeçalho, tudo mais, já expliquei em outros vídeos, número do processo. E aí eu venho aqui comentando, né, período judicial nomeado nesse processo pelo presente instrumento, né, apresentar e requerer, na verdade, o desentranhamento do documento petição de aceite designado PDF. É o nome do arquivo ali. Dependendo do tribunal que você atua, normalmente você trabalha com ID, né? Tem um número do ID ali que cada petição, cada documento tem. Você citaria aqui o ID. Você pode também citar a folha, né? A folha que foi esse processo. Então também tem a folha do processo ali. Eu também menciono aqui o protocolo que foi o arquivamento ou anexação dessa petição. Também está. Então é importante você identificar exatamente o que você está pedindo para ser desentranhado do processo, né? Então você tem que deixar isso muito bem claro. Então, seja ID, seja folha, seja nome do arquivo, seja alguma coisa, algo que identifique. Então vai depender do sistema aí que você usa, tem que estar muito bem identificado, tá? E aí é adequado, pessoal, que a gente coloque uma justificativa, mesmo que rasa, né? Mesmo que não tão detalhada, mas você precisa justificar, né? Estou pedindo por quê. Então aí eu coloquei aqui, né, que o presente pedido é motivado pelo protocolo equivocado da referida petição, ou seja, peticionei errado, não era aquela petição que eu deveria ter colocado, tá?
tratando-se de um documento em desacordo com o tipo do processo. Então, é a justificativa que eu estou informando para o juiz. Então, informa ali que aquele lá eu preciso que seja removido e não considerado mais, tá certo? E aí, concluo, né, falando que a petição correta já foi juntada no protocolo seguinte. Novamente, poderia citar aqui o novo ID, uma nova folha do processo, qual é a folha específica, ou seja, qualquer item que eu consiga identificar qual é a petição correta então. Então, extremamente simples, né? Não tem mistério, como eu falei, não tem um padrão único para fazer isso, mas é importante que a gente siga pelo menos essas três estruturas, né? Informa o que você quer com essa petição, que é o desentranhamento, do que você quer. Então, identifique exatamente o que você quer desentranhar e explique o porquê, explique o motivo, tá? Então, esses três itens aí, eu acho que, na minha visão, são de extrema importância a gente ter nesse tipo de petição, certo? E logo em seguida já peticiona, aqui eu tinha feito antes já, mas pode ser na sequência. Então eu informaria aqui que na sequência eu vou colocar o documento correto e, enfim, aí eu escolheria a melhor forma de fazer, tá certo? Outro exemplo aqui, esse até inclusive colocado por um advogado. O que aconteceu? No meio desse processo que eu estava atuando, o advogado se confundiu e ele interpretou que o pagamento de honorários seria feito pela parte que ele representa. E na verdade não, já estava definido no despacho saneador que o pagamento seria pela parte ré. Então ele trabalhou ali, até me pediu divisão de honorários, né? Dividir ali em algumas vezes o pagamento dos honorários e tudo mais. Então, só depois que em algum momento ele percebeu que não, o cliente dele não precisa pagar os honorários. Então, ele colocou essa petição, lá, né, o nome da autora, devidamente qualificada, vem requerer o desentranhamento da folha 152, bem como informar que requerida que foi obrigada a fazer o pagamento, né, foi a requerida que foi obrigada a fazer o pagamento dos honorários, tá? Pelo qual requer o prosseguimento da perícia e conhecimento desse processo, uma vez que o perito já recebeu seus honorários especiais. Na verdade, até se enganou, não tinha recebido nessa época coisa nenhuma, mas ele colocou aqui. Mas tudo bem. Enfim, e aí o que acontece? Quando ele pede, né, esse desentranhamento, então informou que aquilo estava errado, né? Ficou um pouco implícito aqui, né? Que ele se confundiu e quem lesse o processo entenderia. Mas tudo bem. Eu preferiria colocar um pouco mais, deixar um pouco mais esclarecido aqui o que aconteceu exatamente. Feito isso, o que a gente espera? E não deve ter surpresas num cenário esse. Você faz o pedido, explica o porquê, o juiz vem e dá o despacho dele. Colocando aqui, por exemplo, nesse caso, ó, folhas 149 e 151, aprova os quesitos e a folha 149 a 150, ó, torne-se sem efeito em razão do pedido da folha 154. E essa frasezinha é exatamente o pedido que eu tinha feito, tá? Naquele primeiro exemplo, que eu pedi para que houvesse um desentranhamento, então o juiz aqui determina e dá o despacho falando para tornar aquilo sem efeito. Então, ele determina que aquela petição, aquela folha, não tem mais efeito. Aquela folha não é aquelas, né, folhas, então aquela petição não tem mais efeito. Então, oficialmente no processo, aquilo não vai ser considerado. Seja o que for que estava lá, seja qual documento estava lá, alguma coisa, oficialmente isso não é mais considerado. Dessa forma, a vara pode, né, o escrivão e tudo mais, fazer o processo de não aparecer mais, ou ficar folha em branco, então tem algumas possibilidades aqui, mas de qualquer forma aquilo não vai ser mais considerado, tá bom? Feito isso, segue a vida, peticione, né, continue o processo, não pare por isso e, na dúvida também, liga na vara, explica o que aconteceu, explica qual é o procedimento, inclusive curiosidades, né? Eu lembro que certa vez eu falei, acho que nessa ocasião mesmo, eu falei na vara explicando e eles me falaram alguns cenários, né? Por exemplo, ó, se você peticionou em duplicidade, né? É a mesma petição. Fiz um erro ali no sistema e a mesma petição. O que acontece? Ela me orientou na época, eu lembro, ela falou que não teria problema. Falou, olha, se eles forem idênticas, não há problema nenhum.
pode deixar, porque daí vai ser visto no processo, não precisamos fazer etapas aí, né, de desentranhar e tudo mais, porque não tá gerando um prejuízo no processo, tá? Não está gerando uma informação incorreta, nada disso. Então, se elas fossem idênticas, tudo bem, não teria problema, tá certo? Então, só uma curiosidade aí, é um fato que, caso aconteça, não precisa se preocupar, né? Essa é a minha visão também. Outro fato, aí vai depender da base, né, que você usa, do portal que você usa, dependendo do seu estado. No TJSP, por exemplo, que usa o ESAGE, tem lá um código específico para desentranhamento do processo, tá? Quando eu for adicionar alguma coisa, existe lá o código de desentranhamento do processo. Então ele fica explícito ali esse pedido lá dentro do processo. Então pode ser muito, muito útil aí, né, essas dicas, e deixar certinho ali a nossa ação dentro do processo. Então não tem problema em errar. Você não pode poder deixar errado e nem não tomar ação nenhuma. Então você toma ação cabível conforme o procedimento, que não há problema nenhum. Tá legal? Foi boa a dica, né? Foi útil. Deixa seu like aqui no vídeo, comente também. Quero saber de você se já aconteceu, qual seria a sua ação, qual foi a sua ação. Então, comente aqui, não deixe de comentar. Isso ajuda bastante a movimentar o canal, a eu saber exatamente quais são as dúvidas, né, de vocês, o que vocês querem que eu aborde mais e tudo mais. Então, isso é muito importante para mim, para os vídeos e para o canal, né, poder crescer e abordar cada vez mais aí temas de relevância, tá legal? Então, muito obrigado aí e até o próximo vídeo.